Olá a todos, tudo bem, público? Hoje vou contar a história da Meg, a cachorra da minha irmã, que foi doada de um dono para o outro. Ela se sentiu abandonada e tinha trauma emocional de rejeição, porque os animais também têm traumas emocionais, principalmente os mamíferos. Vejam um cachorro que foi atropelado por um carro. Toda vez que aparece um carro, ele late, corre atrás, porque pegou trauma. Animais que sofreram maus tratos e violência, eles ficam medrosos e receosos quando a gente coloca as mãos neles, né? E a gente sabe que câncer, que é o caso da cachorra que eu vou contar hoje, câncer sempre tem relação com traumas emocionais. Quem tiver interesse pode ver meu vídeo, Como se curar de câncer. Ela é uma cachorra muito dócil e mansa. Minha irmã adotou essa cachorra, levou no veterinário, vacinou, cuidou e ficou com ela por alguns anos. Um belo dia apareceu uma bola na boca dela, quer dizer, um tumor na área da mandíbula. Minha irmã levou no seu veterinário de confiança, que cuida dos 4 gatos e 3 cachorros que ela tem. O médico veterinário fez uma cirurgia e retirou o tumor e disse, pela experiência dele, que era câncer e queria mandar para o anatomopatológico, né, para análise, o que é praxe nesses casos. Quando o exame ficou pronto e veio o resultado, foi melanoma oral amelânico, entre outros exames que ela fez. E o veterinário disse que entre 15 a 90 dias ela iria parar de comer e ela teria que levar a cachorra lá para sacrificar. Então, o que aconteceu? Minha irmã ficou desesperada, né? Me procurou, né? Porque estou acostumado a tratar humanos, né? Vários problemas aí de pessoas desenganadas, né? Eu trato as pessoas aqui pela milenar medicina oriental, especialmente a macrobiótica, acupuntura, moxa e ervas medicinais. Neste caso, a cachorra estava desenganada e eu comecei a raciocinar com base na medicina chinesa, na qual sou especialista e professora há mais de 30 anos, como resolver essa questão. O meridiano do estômago, ele passa pela mandíbula. Então decidi recomendar o chá de espinheira santa, muito indicado para problemas no meridiano do estômago e aparelho digestivo. Pedi para parar com as rações, porque dependendo da ração, tem muitas coisas ruins para os animais, como sal refinado, porque tem excesso de sódio e sem minerais, soja transgênica, corantes, conservantes, etc. Os cachorros, eles são onívoros, ou seja, eles comem um pouco de tudo. Mas na natureza, eles têm uma grande preferência por carnes. Então, há 20 mil anos, segundo eu li aí dos pesquisadores, eles andavam em matilhas. E as pesquisas apontam que são descendentes dos lobos. E eles abatiam as suas presas atacando em bandos. Como os cães são onívoros, eu pedi para ela cozinhar carne ou carne moída sem sal, ou quase sem sal. E se usar, usar sal marinho integral, nunca sal refinado, pois é muito maléfico. Pode até causar catarata, que eu já vou contar um caso logo mais sobre isso.
Pois certa ocasião li um artigo sobre a relação do sal refinado com catarata, mas isso não é muito divulgado. Não sei porquê. Tem a ver com problemas renais também, o sal refinado, e retenção de líquido, e muitos outros problemas, tanto em animais quanto humanos. Carne moída sem sal e legumes levemente cozidos, como brócolis, cenoura, couve, acelga, quiabo, inhame, etc. Com exceção dos legumes muito in na macrobiótica, que não entram na dieta macrobiótica para humanos, mas eles não têm força curativa. São eles: batata, tomate, berinjela, pimenta, pimentão, jiló e mandioca, pois não têm potencial curativo. Aliás, eu recomendo essa restrição para humanos gravemente doentes também. E o chá de espinheira santa na proporção de 1 colher de sopa para 1 litro de água. Ferver 1 minuto, desligar o fogo, tampar, esperar até esfriar e misturar na água que o animal bebe. Se fizer o chá muito forte, eles sentem o cheiro e um gosto diferente na água e não bebem. O único jeito de fazer eles comerem os legumes com carne é misturando o arroz. E eles adoram. Principalmente o integral, né? Muito embora os animais, eles não digerem o amido na boca. Daqui a pouco eu vou falar disso. Os animais têm gostos alimentares diferentes. Por exemplo, temos uma gata em casa que adora frango. Ela já chegou a pegar um pedaço de frango frito do prato e se escondeu embaixo do armário para comer tranquila. Adora frango. Já os outros gatos da casa não gostam tanto. Um deles nem gosta de frango. Às vezes eles preferem outras coisas. Evitem ao máximo dar leite e derivados, tipo queijos, manteiga, etc., para cães e gatos, pois desequilibra o aparelho digestivo deles. Pois tem pouquíssima lactase, né, que é a enzima para digerir. Outro vilão é o chocolate, que além da cafeína tem teobromina, uma substância que pode intoxicar gravemente os animais, pois na natureza jamais eles teriam acesso a chocolates, pois tem etapas na preparação do chocolate que tem que ficar fermentando algum tempo. Tem uma série do Netflix chamada Rotten, que mostra como os alimentos vêm parar na nossa mesa. É um pouco chocante isso. Cebola e alho também podem intoxicar os animais. Não recomendo dar frutas de espécie alguma para cães e gatos, muito menos uva passa, pois já li artigos e depoimentos de donos de cães que tiveram que levar o animal até o hospital veterinário por causa de uva passa. São danosos para os animais também o café, chá preto, chá mate, banchá e outros chás que contêm cafeína. Lembrando que café tem inúmeros alcaloides tóxicos, para nós também, principalmente para os animais. Tive uma vizinha que dava café adocicado com açúcar branco para o gato dela. Ela dava numa colherzinha de café e o gato lambia e adorava, ficou viciado no café. O gato não durou muito, pois ele teve problemas graves no sistema nervoso e faleceu. A dona quer agradar dando venenos, né? É um tipo de amor meio estranho, né? Fazer todas as vontades, seja de animal, seja de criança, isso não é gostar, né? Bom, doces de nenhum tipo, devido ao açúcar branco, que é um veneno, porque o açúcar branco ele inflama demais, piora qualquer quadro de infecção e inflamação no ser humano. Nos animais, pior ainda, porque eles são muito yang e yang absorve o yin muito fortemente. Pior ainda, os alimentos que contêm adoçantes químicos, tipo sacarina, ciclamato, aspartame, inclusive xilitol, sucralose, etc. Péssimo se der alimentos com essas coisas para os animais. Outro vilão para os animais é a macadâmia, né, que é um tipo de noz. Né? Evitar dar nozes, sementes e derivados, pois são comida de esquilo. Assim como frutas são boas para os animais frugívoros,
frugívoros. Ossos fritos ou cozidos alteram o colágeno natural e enrijece, podendo causar perfurações nos intestinos desses animais. Pode dar coxa de frango, mas sem o osso. Uma mulher vegana começou a dar comida vegana para o gato dela, que adoeceu gravemente. Ela ser vegana, tudo bem. Eu até tenho simpatia pelo veganismo. Acho bem nobre e, quando eu posso, eu sou vegano por alguns tempos. Mas carne eu não como. Mas o gato, ele é carnívoro. Seus dentes e intestinos mostram isso. Então, tem que respeitar a natureza, né, de cada animal. Coxinha frita, pizza, batata frita e outros alimentos que os humanos comem fazem muito mal para os animais, intoxicando gravemente, causando desarranjo intestinal, às vezes diabetes, problema no sistema nervoso, etc. Diferente dos cães, os gatos são estritamente carnívoros, ou seja, só aceitam carne. Aliás, o que um gato come na natureza, gente? Come passarinho, pequenos roedores, insetos, peixes, tudo cru e sem sal. Experimenta abrir uma lata de atum ou sardinha com um gato do lado. Vocês vão ver o interesse deles pelo peixe. É impressionante, eles ficam desesperados. Lembrando que eu crio gato desde os 8 anos. Estou com quase 60. Portanto, quem tem gato que já está com os rins fracos, que é o ponto fraco do gato é o rim, procure parar as rações e dar carnes levemente cozidas e sem sal para o gato por algum tempo. E continue levando no veterinário, fazendo exames, observando a ureia e a creatinina, se o gato não for muito velho. Pode até melhorar. Okay? A média de vida de um gato é 14, 15 anos mais ou menos. Eu tive uma gata que tinha insuficiência renal e apresentou melhoras nos exames, baixou a ureia e a creatinina. Postei essa história no meu Facebook há alguns anos atrás. Os gatos têm uma função maravilhosa numa casa. Eles drenam energias negativas. Muitas vezes eu saio aqui do consultório, chego em casa carregado, porque atendi muitas pessoas. E aí eu fico cansado e carregado de energia de doença, né? Muitas vezes, depende dos casos, que eu atendo o consultório de acupuntura e medicina tradicional chinesa. Ao chegar em casa, um dos gatos geralmente vem e fica no meu colo, como que absorvendo as energias negativas que estão impregnadas em mim. Gatos tendem a ficar deitados onde a energia da casa está estagnada, porque eles transmutam energia negativa. Os gatos pretos são os que têm o escudo energético mais forte e têm um poder de transmutar energias negativas muito grande. Por isso vemos gatos pretos em cemitérios, porque eles estão transmutando as energias negativas que tem lá. Devido a isso, o povo começou injustamente a dizer que os gatos pretos dão azar. Muito pelo contrário. Já tivemos um gato preto maravilhoso. É um grande escudo energético que temos na casa. Os felinos, como gatos, tigres, leopardos, onças, são estritamente carnívoros. Só quando estão doentes, eles procuram algumas ervas para comer, para se curar. Eles têm garras e dentes afiados para dilacerar as carnes. Têm os intestinos mais curtos que os herbívoros, para as toxinas da carne irem embora logo. Bom, voltando ao caso da Meg, a cachorra, mesmo depois da cirurgia que ela fez na boca, a boca dela, a mandíbula, essa área, inchou de novo. Aí nós iniciamos a dieta. Né? Essa dieta aí, que está aparecendo na tela. E inclusive com o chá de espinheira santa. Depois de uma semana desinchou. Mas até aí
Eu estava só aguardando, não quis criar muita expectativa, porque esses casos são graves, né? Mas o poder da alimentação também é uma coisa muito forte. Meses se passaram, mas eu disse que só ia fazer um vídeo contando esse caso quando completasse um ano, porque nunca se sabe. Nesses 32 anos de consultório de acupuntura e medicina macrobiótica, já vi casos de pessoas que foram declaradas curadas pelo oncologista. E depois de alguns meses houve uma recidiva tremenda, infelizmente. Então, em setembro de 2020, mês passado, que hoje é dia 14 de 10 de 2020, então em setembro, mês passado, fez um ano que tudo isso começou. E como o veterinário disse, entre 15 e 90 dias mais ou menos, podemos fazer a média e dizer que ela tinha, em média, uns 50 dias de vida. E hoje, um ano depois, ela tem vida normal. Emagreceu, porque ela era obesa, né? Comia demais. Eu pedi para minha irmã, que é a dona dela, né? Racionar a comida que a Meg e o Bob, que é o companheiro dela, eles comem, que eles ficam comendo o dia inteiro. Então, deixar um pote enorme de ração e o animal ficar toda hora comendo o dia inteiro é péssimo, porque quanto mais o animal come e fica obeso, mais reduz o tempo de vida deles e do ser humano também. Tem aquela famosa pesquisa que separaram um grupo de ratinhos de laboratório que tem uma vida média de 2,5 a 3 anos. Um grupo comia à vontade e o dia todo. Conclusão: ficaram diabéticos, obesos, hipertensos e viveram um ano e meio a 2 anos, ou seja, menos que a média, que é 2,5 anos a 3 anos. Por outro lado, os ratos que comiam 3 vezes ao dia, numa quantidade controlada, viveram mais que a média, que é 3 anos, 2,5, 3 anos. Passando da média, chegando a 3 anos e meio, com uma saúde muito melhor, com mais agilidade e atividade. Isso vale para nós também. Comer em excesso cansa os órgãos e enfraquece a saúde física e mental dos seres humanos também. Olha, gente, falando sério, eu tenho visto e observado, nesses meus 32 anos aqui de consultório, os hábitos alimentares das pessoas e como essas pessoas alimentam os seus pets, os seus animais de estimação. Eu dizia para um amigo, pare de dar frutas para o seu cachorro, doce, bolo, essas coisas aí. Ele não parou. Ele achava bonitinho que o cachorro comia um pouco de tudo, comia quindim, brigadeiro, não sei o quê, comia fruta. Bom, depois de alguns anos o cachorro ficou com problemas articulares, ficou diabético e ficou com arritmia. Aí começaram a entupir o animal com remédios. Lamentável. Não seria mais fácil, gente, alimentar os animais com alimentos mais próximos do que eles comem na natureza? Seria menos sofrido para todos. Né? O ser humano é um animal também, embora a gente tenha espiritualidade, né? Mas nós temos o nosso lado animal. Pois o ser humano come, bebe, dorme, se reproduz, sente fome, sede, medo, dor, calor e frio, como os animais. Porém, tem espiritualidade pronta para ser desenvolvida. A minoria dos seres humanos no nosso planeta, a minoria desenvolve o gatilho espiritual, que é a nossa pineal. Os animais têm a coluna vertebral paralela à Terra, só tiram energia dos alimentos, basicamente. Não sabem se alimentar diretamente do céu, com exercícios respiratórios e Qigong de captação. Mesmo o ser humano deve ter cuidado com o consumo de frutas, pois na natureza a gente vê muitos animais frugívoros que fazem das frutas seu alimento principal, como a maioria dos primatas, tipo gorila, chimpanzé, orangotango, alguns tipos de morcegos, insetos, pássaros e aves, também girafas e etc.
E tem os animais onívoros, como os ursos, que comem um pouco de tudo, comem carne, peixe, fruta, mas aí o urso é o urso, né? Tem outros tipos de onívoros que têm uma dieta bem variada, que são o porco, o cachorro, que é considerado onívoro, rato, coati, esquilo, que além das nozes eles comem outras coisas também, gambá e o maior onívoro de todos, o senhor desse planeta, que é o ser humano, que tem a dieta mais variada de todas. E tem também o maior número de doenças catalogadas no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Cada doença, transtorno ou lesão tem um código. E o CID de 2018 tem mais de 55 mil códigos. O ser humano precisa ter alimentos principais e secundários, ou complementares. Os principais para o ser humano seriam os cereais integrais. E se exagerar no consumo de frutas, muitas doenças e desequilíbrios podem surgir, pois pelo yin yang da macrobiótica, as frutas são muito yin e devem ser usadas com moderação, ou sendo yangizadas com fogo através do cozimento, acrescentando um pouco de sal, que é yang também. E no frio, melhor escolher as frutas secas, que são mais yang do que as frutas cruas. Eu já fiz vários vídeos explicando essas relações aí dos alimentos e tal. Quem tiver interesse pode ver algum vídeo. Pesquisas mostram que o magnésio diminui o risco de desenvolver retinopatia diabética, glaucoma e catarata, entre outras milhares de coisas, né, gente? Porque no corpo humano o magnésio ele participa de mais de 300 reações bioquímicas. Se faltar magnésio, nada funciona muito bem. A cachorra do meu amigo não estava enxergando direito. A coitadinha tropeçava enquanto caminhava, dava até dó de ver aquilo. E observando os olhos dela, dava para ver uma névoa. E já tinha sido diagnosticada com catarata. Aí eu disse para ele, pode colocar cloreto de magnésio na água da cachorra, numa proporção bem pequena. Tipo uma colher de café rasa de cloreto de magnésio para 1 litro de água. E após alguns meses, os olhos da cachorra eles voltaram a ficar transparentes e vívidos de novo. Ela parece que voltou a enxergar, não está mais tropeçando em nada. Ele fez até um depoimento aí num vídeo do YouTube aí sobre esse caso. Gente, eu estou contando casos aqui, tá? Não estou fazendo consulta online, não estou recomendando nada aqui, estou contando os casos, tá? Assim que a cachorra melhorou, eu recomendei para ele dar uma parada no magnésio. Porque como não tem pesquisa sobre isso, precisa deixar o corpo descansar um pouco. Né? Tirar o sal da comida, que é um grande causador, e dar mais alimentos e menos ração para a cachorra. E colocar uma insignificância de sal marinho integral na comida ou nenhum sal. Antigamente não tinha ração, gente. Os animais domésticos comiam restos de comida. Eu mesmo vivenciei tudo isso. A gente dava resto de comida para cachorro. Gato comprava na feira miúdo para gatos. E eles comiam, não tinha ração. Eu vou fazer 60 anos daqui 3 meses. Então eu me lembro bem disso quando eu era criança. Nesses casos, colocar o mínimo de sal marinho integral na dieta dos cães e gatos. Ou deixar eles sem sal, se eles tiverem problema no rim ou problema nos olhos também. Não? Porque as carnes que eles comem já têm sódio que eles precisam. Na natureza eles comem tudo cru e sem sal. Muito bem. Sal refinado jamais. Lembrando que os animais da natureza, eles comem carnes cruas e sem sal. Eu friso bem isso, as pessoas se esquecem disso. Se o animal mostrar interesse em comer carne crua, é porque ele quer enzimas. Entendeu? Deixe por algum tempo ele comer carne crua. Tem animal, tem cachorro, algumas raças de cachorro que comem até as próprias fezes, porque eles querem enzimas e querem reciclar, entendeu?
Então, tem alguns cachorros que fazem isso. Se tiver medo de parasitas, por eles comerem carne cruas, vale a pena deixar eles comendo carne crua por algum tempo. Leva no veterinário para tomar vermífugo e deixa eles com carne crua por algum tempo. Minha impressão sobre isso é o seguinte: o fogo e o sal desenvolveram o cérebro humano, gerando mais circunvoluções no cérebro. E os animais comendo rações com alimentos pré-cozidos e com cereais, vai evoluir muito o cérebro desses animais, com o tempo. Pode demorar dezenas de anos ou até séculos, mas isso já está acontecendo. Porque cada cereal desenvolve uma parte do cérebro, segundo a macrobiótica. Eu já tratei crianças retardadas aqui, dando trigo germinado. Germino trigo em casa. O pessoal achou que foi um milagre. Podemos observar os animais de hoje demonstrando muita inteligência e interação com humanos, como aquela famosa história de um cão lá no Japão, que até virou filme, né? Que ele chama Sempre ao Seu Lado. Acho que é com Richard Gere, eu acho, não me lembro. Mas o nome do filme é Sempre ao Seu Lado. Em que um cão esperava o seu dono todos os dias na estação de trem, lá no Japão, e voltavam para casa juntos. Porque tem cachorro que não gosta de coleira, viu, gente? A gente teve uma cachorra, ela não aceitava coleira. Ela andava do lado, mas sem coleira. E eles voltavam juntos para casa todo dia. Quando o dono faleceu, o cachorro continuou indo todos os dias por 10 anos na estação do trem esperando o dono. As pessoas na estação davam até comida para o cachorro, que ficou muito conhecido, ficou famoso, a ponto de que eles fizeram uma estátua de bronze para esse cão fiel, né, ao dono, lá na estação de trem lá no Japão, onde todo dia ele ficava esperando pelo dono. Tem casos também de cachorro que fica indo no cemitério, ficar no túmulo do dono, gato também, tem uns casos aí por aí. Quem tiver interesse em saber mais sobre o equilíbrio do Yin Yang e 5 elementos na alimentação, eu escrevi um livro chamado Dieta dos 6 Componentes, que restringe a quantidade de misturas no prato, que combina os alimentos considerando o Yin Yang da macrobiótica e os 5 elementos da medicina chinesa. Fruto de mais de 30 anos de observação minha da relação entre hábitos alimentares e doenças. Porque eu já adoeci muitas vezes na minha vida. Eu sei o que é ficar doente e se recuperar, não é brincadeira não. Agora, quem não sabe nada sobre o Yin Yang, a vida pode ser um inferno na Terra, como dizia Osama. Bom, esses meus livros estão à venda na Amazon ou diretamente comigo, que fica mais em conta. Assim como os outros livros, né, que eu já escrevi. O Poder do Conhecimento, O Poder da Sabedoria, Acupuntura Brasileira, a Yub System, entre outros, que eu detalho no meu site. Tá? Em nós humanos, a digestão dos cereais integrais começa na boca. A saliva já inicia o processo de digestão. A enzima amilase salivar, ou pitialina, ela quebra as moléculas de amido dos carboidratos, cereais integrais e os seus derivados, como pão, macarrão, etc. Essa enzima ela quebra, né, as moléculas do amido em moléculas menores, né, de maltose. Né, maltose. Esse, vamos dizer assim, que seria o carboidrato dos cereais integrais, né, depois dessa transformação. Os animais carnívoros, como o cão e o gato, eles não possuem essas enzimas na saliva, porque eles não ingerem naturalmente o amido. Por isso que a minha irmã põe arroz lá, porque eles adoram, né? Entendeu? Mas a função para eles, se eles tiverem galinha doente, melhor dar só carne, se for um gato, né? Nós que a gente faz dieta de 10 dias de arroz, quando está desenganado e tal, para o animal já é diferente, né? Depende do cara, tem que dar só carne. Então, os animais carnívoros,
eles não têm essas enzimas na saliva, né? Cão e gato, principalmente. Porque eles não, na natureza, eles não têm como eles acharem amido, né? Não tem como eles acharem chocolate, né? Porque isso aí é criação do homem, né? Além do que, os intestinos dos animais carnívoros são curtos, porque a carne putrefa, apodrece, né, no intestino e precisa ser eliminada logo. Enquanto que os intestinos dos animais herbívoros, como o boi e o cavalo, eles são mais longos, porque eles não comem carne. Se der ração com carne para um animal herbívoro, o resultado é catastrófico. Vocês lembram da doença da vaca louca? Então, em que o boi fica estranho, nervoso, agressivo, quando ele come ração com carne, né? Fica estranho, nervoso, agressivo, com dificuldade de coordenação, porque isso aí vai lesando o sistema nervoso. O FDA americano, em 2004, proibiu os produtos à base de sangue e de derivados de sangue de mamíferos na composição da ração oferecida aos bovinos, caprinos e ovinos. Gente, tem que dar para cada animal aquilo que ele come na natureza, naturalmente. E o ser humano não é exceção. Inclusive, nossos intestinos, eles se assemelham mais aos intestinos dos animais herbívoros. Isso comprova que o ser humano não tem uma estrutura orgânica adequada ao regime alimentar carnívoro e é mais receptivo ao cereal integral, que contém o amido, o qual pode ser atacado e transmutado pela saliva em maltose, um carboidrato de boa qualidade. O açúcar do mel, do melado de cana e o próprio açúcar branco, que é a sacarose, é um açúcar fortíssimo, gente. Ele acidifica e desequilibra tudo. Já fiz um vídeo sobre isso. Particularmente, eu nem gosto de chamar isso de carboidrato. Entendeu? A ciência chama de carboidrato simples. É uma ofensa aos bons carboidratos, como os do arroz integral, na minha opinião. Então, quem dá doces para os seus animais de estimação está estragando a saúde deles. Nossa, de ponta a ponta, sabe? As pessoas não têm ideia. A vida é simples. O ser humano estragou tudo, refinando os cereais integrais, gerando grandes desequilíbrios e doenças no ser humano, citados em outros vídeos meus, como como se curar de diabetes, a confusão dos carboidratos, né? Que eu detalho bastante sobre isso. Porque diabetes tipo 2 e fibromialgia são desequilíbrios curáveis com tratamento natural adequado. Gente, já perdi até emprego por causa disso. Porque eu falava que tinha casos de fibromialgia curados. As pessoas não acreditavam. Vinham falar que eu não podia falar que curava diabetes tipo 2 e fibromialgia. Eu falei, pô, gente, mas eu tenho casos curados. Vocês querem conversar com as pessoas? Pô, você acha que eu vou numa sala de aula que tem médicos, a maioria fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos. Vocês acham que eu vou pegar um microfone? Dá para contar mentira, gente? É o fim da picada. E tem gente que não acredita, fica sofrendo aí e diz que não acredita. Uma vez uma paciente que ligou para mim e falou assim, se fosse verdade que você curava fibromialgia, você estava milionário. Eu falei, não, porque a maioria das pessoas são que nem você, né? Que são céticas, né? E preferem sofrer com tratamentos que não funcionam. É lamentável, né, a pessoa me falar uma coisa dessa. Né? Porque a acupuntura abdominal brasileira, ela quebra traumas. Né? E nas aulas, eu explicava isso. Porque o mediano baço ele tem a ver com os músculos, assim como o mediano estômago. E tem a ver com o sono. Na medicina chinesa antiga se dizia que para dormir bem tem que ter o estômago bom. Então, quando a gente quebra os traumas e harmoniza baço, pâncreas e estômago, a musculatura relaxa, para aquelas dores musculares que tem na fibromialgia, as pessoas começam a voltar a dormir aos poucos
E lógico que toda doença tem a ver com traumas emocionais, né? Então, o reiki, esses símbolos aí que eu canalizei, também eles vão harmonizando o sistema nervoso que foi lesado, a energia dele. Então é possível curar sim, tá certo? Então eu digo isso nos meus cursos de acupuntura, falo isso nos vídeos e escrevi isso nos meus livros. E ensino isso em curso, gente. Eu não escondo o jogo. Entendeu? Agora, tem que ver quem que está interessado em aprender, né? Também tem isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito importante saber que alimentos a gente deve dar para os nossos pets. Gostar, seja de animal, seja de criança, não é dar o que eles querem, porque isso não é gostar. Isso é ser conivente com um desequilíbrio. Então, eu ficarei muito feliz, né, se alguém puder me dar um feedback, dizer o que achou desse vídeo. Aceito elogios e críticas com naturalidade. Podemos argumentar sobre esses assuntos de uma maneira benéfica e útil para todos. Ok? Desejo um forte abraço a todo o meu público aí. Tudo de bom para vocês.